Oi, pessoal. Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum do ICFJ, o International Center for Journalists, né? O Centro Internacional para Jornalistas, e da IJNet, o braço de conteúdo do ICFJ. A sessão de hoje vai falar sobre a Momentum, uma iniciativa criada para estudar as várias camadas de intersecções de jornalismo e tecnologia e contribuir para o desenvolvimento de um ecossistema de mídia independente e sustentável. Essa definição fui eu que, né, lendo o site da Momento, escrevi aqui. Depois, nossa convidada, que é a Paula Miraglia, vai poder falar um pouquinho se eu acertei, se eu fui muito longe. A Paula é fundadora e CEO da Momento. E, para fazer a introdução, já agradecendo a Paula pela presença, antes de seguirmos aqui no nosso roteiro inicial, só lembrando, pessoal, que essa sessão está sendo gravada, tá? Depois vai disponibilizada no YouTube. E também teremos um recap, um resumo com os principais pontos da conversa a ser publicado na IJNet. Voltando aqui, né, eu ia dizendo, fazendo essa introdução, que há uns 2 anos, se eu não me engano, numa sessão do congresso da Abrage, a Paula era uma das convidadas em uma mesa para discutir o futuro do jornalismo. Se eu não me engano, esse era o tema, e ele era com base num dos relatórios do Reuters Institute for Journalism. E diante do cenário apresentado ali, eu lembro de perguntar à mesa, né, uma pergunta um tanto aberta e que talvez mais importante do que a resposta final seria mais interessante a construção. E a pergunta era: o que é jornalismo? E eu lembro que nas respostas a Paula disse, um trechinho da resposta dela era: cabe a nós definirmos o que é jornalismo, ou outras pessoas farão isso pela gente. Então, já passando a bola aqui para a Paula, agradecendo demais a presença dela aqui na nossa conversa. Queria te perguntar, Paula, não o que é jornalismo, mas se há momento talvez seja uma iniciativa para tentar discutir o que é jornalismo e evitar que outras pessoas façam isso pela gente. Tudo bem? Muito obrigado. Bom dia, Paula. Você está muda, Paula, desculpa. Tô muda, gente. Bom dia, Daniel. Obrigada, ICFJ, pelo convite. Bom dia a todas e todos que estão aqui. E eu lembro exatamente dessa pergunta, Daniel, e é muito interessante começar com ela. Acho que quando eu fiz essa referência ali na sessão da Abrage, eu estava justamente evocando a relação que o jornalismo tem com diversos atores hoje, entre eles, e talvez um que seja extremamente relevante, justamente as plataformas de tecnologia. Então, a gente estava naquele momento discutindo regulação, remuneração de jornalismo e vários dos critérios que hoje definem o alcance que o jornalismo vai ter, o quanto ele vai ser remunerado ou não, ou seja, a sua sustentabilidade, o quanto ele é capaz de fazer parte de programas das plataformas ou não. Tudo isso, esses são elementos sobre os quais a gente hoje tem muito pouca agência. Então, o nosso poder de decisão, ele está muito reduzido. E ele está na mão de outras pessoas que não os meios de comunicação, que não os jornalistas, e isso acaba definindo um pouco quem vai prosperar e quem não vai, quem vai ser lido e quem não vai, quem vai impactar o debate público e quem não vai. Então, essa é uma parte da resposta, e eu acho que a Momentum, nesse sentido, ela vem justamente para atuar nessa intersecção do jornalismo com a tecnologia, que, do meu ponto de vista, hoje é uma intersecção fundamental, que vai ser determinante para a gente saber se o jornalismo tem futuro ou não. Eu acho que se a gente não se colocar em relação a essa intersecção, a essa relação, e reconhecer que essa é uma relação que tem características muito específicas, eu diria que a primeira é uma simetria de poder gigantesca entre as partes. Então, a gente está falando de uma indústria que vive uma crise profunda, que não é de hoje, que é a indústria do jornalismo, então viu o seu modelo de receita se transformar completamente e não conseguiu se recuperar, então tem uma crise de sustentabilidade, enfrenta uma crise de capacidade de impacto, então o fato da distribuição hoje do conteúdo jornalístico estar nas mãos das plataformas, depender das plataformas, faz com que
essa relação seja caracterizada por essa dissimetria, mas a gente vive também uma crise de confiança, de reputação. O fato de que a gente tem políticos no executivo, no legislativo, em campanha, que sistematicamente atacam a credibilidade do jornalismo como estratégia, faz com que também a gente seja colocado num lugar muito vulnerável. Então, é o que poderia chamar de uma tempestade perfeita. Então, eu acho que é urgente que a gente se coloque no lugar de poder refletir sobre todas essas questões, muito focado em trazer soluções, em ter uma visão para a nossa indústria, sobretudo para o futuro da nossa indústria. Uhum. E então, para trazer essas soluções ou para propor essas soluções, no momento surge como, e eu até tive dificuldades ali quando eu estava escrevendo, ela é um task force, né? Mas seria um grupo de pesquisa, seria um grupo de trabalho. Como que a gente poderia encaixar assim uma definição, se Então, possível? eu acho que o que a Momentum é hoje é um reflexo também da evolução desse tema. Então, quando eu criei esse projeto, eu comecei a concebê-lo, foi no momento onde o debate de regulação, sobre regulação das plataformas no Brasil, ele estava esquentando muito. E Sim. aí eu criei uma iniciativa, a Momentum é apoiada pelo IFPIM, o International Fund for Public Interest Media, que é uma organização multilateral de apoio ao jornalismo, com foco no sul global. O IFPIM tem várias frentes de apoio, ele apoia iniciativas de mídia, diretamente em vários países do sul global ao redor do mundo, mas ele também apoia iniciativas tais como a minha, que estão trabalhando para contribuir para a sustentabilidade, para a viabilidade econômica do jornalismo. E aí eu criei como uma task force, como uma iniciativa, justamente porque eu precisava entender um pouco o quanto que esse tema ia ser pertinente, ia ser relevante, se a gente estava falando de um momento específico, que é um momento de regulação, ou se esse é um debate que tinha vindo para ficar. E esse é um debate que veio para ficar, e eu acho que a gente está entendendo cada vez mais isso. Então, hoje, o Momento é um think tank, que produz, eu chamo de think tank, que produz pesquisa, que produz mobilização, mas que também está olhando para a produção de soluções por meio de parcerias no Brasil e fora do Brasil. Então, hoje, por exemplo, eu tenho dois grandes parceiros na África do Sul e na Indonésia, e um é um think tank, um é um centro de pesquisa, mas o outro é uma associação de publishers na Indonésia que tem assim, que tem uma capacidade instalada no país de desenvolvimento do ponto de vista da tecnologia, que também nos interessa muito, porque eu acho que tem uma possibilidade de cooperação aí que é enorme. Então, tem uma frente de produção de conhecimento, tem uma frente de articulação, mas tem uma frente também de mapear soluções que possam ser interessantes, possam servir a diferentes atores na nossa indústria com diferentes perfis. Certo. E aí, agora falando até dessas soluções, vocês vão produzir estudos e também relatórios sobre outros estudos, certo? Com base em outros estudos. Isso, a gente fez, a nossa primeira pesquisa foi uma pesquisa sobre inteligência artificial e publishers no Brasil, menos com foco, e o relatório está disponível no nosso site para quem quiser consumir, o relatório para quem quiser visitar e ler o relatório, todos os nossos materiais são publicados em português, inglês e espanhol, e aí eu já falo também por que isso. Mas a gente fez essa primeira pesquisa qualitativa sobre inteligência artificial e publishers brasileiros, e a ideia era focar menos no uso da ferramenta da inteligência artificial nas redações, no uso editorial, mas olhar mais para o impacto que ela vai ter no negócio e para as organizações de um modo geral. E esse relatório, eu acho que ele é muito interessante, porque ele faz um sobrevoo sobre temas que me parecem muito importantes. Acho que, primeiro, ele enfatiza que é um caminho sem volta, então que assim é uma realidade para as organizações e empresas de mídia no Brasil, todo mundo já entendeu isso, mas tem níveis de apropriação e de compreensão diferentes no interior de cada organização, e eu acho que tem aí uma série de conclusões que são importantes. Eu acho que da mesma maneira que as pessoas entendem que é uma oportunidade
Então, tem uma série de possibilidades que estão dadas aí, ela apresenta uma série de riscos. E para citar alguns, acho que tem um grande que está dado, que é o risco, né, que é todo o debate em torno do direito autoral, e do uso de conteúdo jornalístico sem ser remunerado para treinar e informar esses modelos. Então, a gente tem o New York Times, por exemplo, tem um processo, está, né, processando a OpenAI pelo uso indevido dos seus conteúdos sem ter sido remunerado para isso. E você tem outros veículos muito grandes ao redor do mundo assinando contratos, ou grupos de mídia muito grandes assinando contratos de licenciamento com diversas empresas de inteligência artificial. Eu acho que a gente precisa se perguntar, então esse é um ponto que para mim é muito relevante. Então aqui no Brasil, como isso vai se dar? Uhum. As empresas vão assinar contratos de licenciamento com os diferentes veículos, e uma coisa um cenário que eu vislumbro, elas não vão assinar com todos os veículos, elas vão assinar com poucos. O padrão tem sido assinar com grandes, poucos e grandes. Num mercado como o brasileiro, que já é um mercado extremamente concentrado, o que que isso significa? De que forma isso vai impactar o mercado brasileiro? Isso significa que a gente vai ter uma consolidação e uma concentração ainda maior do mercado. E aí, quando eu falava na Abrage que a gente definindo, assim, então essas empresas que escolherem quem serão as empresas de mídia vitoriosas que assinarão esses acordos e, portanto, serão remuneradas pelo seu conteúdo e, portanto, terão mais chance de aparecer nos resultados dessas buscas. Serão, então, as empresas que vão ser bem-sucedidas Uhum. no jornalismo? Então, quem está tomando essa decisão? Não são os leitores, não é a nossa audiência, não é a gente, são empresas de tecnologia. Uhum. Então, nesse sentido, para voltar ao tema da assimetria de poder, eu acho que essa é uma relação onde, neste momento específico, a gente tem pouca agência. Então, a gente tem pouca capacidade de negociação. Um dos desafios que também aparece no relatório, e me parece fundamental que a gente consiga encará-lo para se colocar de uma forma diferente, né, nesses processos de negociação, é conseguir atribuir valor para os nossos conteúdos. É muito difícil. Então, normalmente, os acordos, eles vêm como uma proposta das empresas, como as empresas jornalísticas atribuem valor ao seu conteúdo. Essa é uma conta muito difícil. E aí tem outras consequências também para né, que incentivos estão colocados. Então, que tipo de jornalismo vai ser produzido? A gente sabe, por exemplo, que o jornalismo investigativo é um jornalismo que custa muito caro. Vai existir remuneração no mundo para esse tipo de um jornalismo dessa natureza, que é extremamente importante? E no limite, eu diria que essa é, inclusive, um tema, não é só dos negócios, da sustentabilidade, do acesso à informação, é um tema que é relativo também à liberdade de expressão e é relacionado também à própria qualidade do nosso debate público e da nossa democracia. Essas são coisas que estão todas andando paralelamente. Uhum. Pessoal, mandei aqui no chat, inclusive o chat está aberto para quem quiser fazer perguntas, comentários. Mandei aqui no chat o link para quem não conhece e quiser acessar o site da Momentum. Voltando aqui, você, né, fazendo relação com a época, o que a gente falava, era uma simetria de poder até interna no jornalismo, que de certa forma estava mais quente o debate da remuneração pelas plataformas para as empresas de mídia, e aí havia aquela questão quem que ia definir para onde que vai estar o montante, então já havia aquela preocupação de uma assimetria de poder interna entre o ecossistema de mídia do Brasil, e agora, né, se expande também para tentar correlacionar com essa simetria com as big techs, né? Ou seja, ao mesmo tempo que a gente tenta diminuir essa simetria com as big techs, também tentamos diminuir a simetria aqui dentro do ecossistema de mídia. E será que é o caso de associações de jornalismo tentarem fazer ações conjuntas contra essas empresas? Ou talvez as grandes fiquem, grandes nomeadamente Grupo Folha, Globo, Estadão, fiquem cada um no seu quadrado tentando descolar o melhor negócio para si? Qual que é o caminho que talvez tome por aqui?
Eu acho, Daniel, que o único caminho pelo qual a gente pode ser bem-sucedido é o da cooperação. Eu acho que acordos individuais, eles sinalizam, eles podem parecer uma vitória, mas eles são uma vitória muito limitada. Não há nenhuma garantia de renovação desses acordos, não há nenhuma garantia de que amanhã não haverá uma mudança tecnológica que vai impactar e mudar esses acordos, e mudar. Eu acho que o ecossistema de mídia tem que se unir para fazer essas negociações. E já tem casos no mundo mostrando que esse é sim o caminho. Então, a Dinamarca, por exemplo, é um exemplo de um país onde todos os publishers, todas as associações se reuniram e falaram: a gente não negocia individualmente. Não existe negociação individual. E aí as pessoas falam: ah, mas é um país muito pequeno, por isso conseguiu. É um país muito pequeno, mas mobiliza um volume de recursos expressivo. E agora o que eu soube é que justamente esse modelo que está sendo implementado na Dinamarca, que colocou todos os publishers e as associações num lugar muito melhor de negociação, porque juntos, obviamente, eles são mais fortes, e assim, se você quer ter acesso a conteúdo de jornal neste país, você tem que negociar com todos nós, ou não tem nenhum. Porque é isso, assim, o valor que, por exemplo, uma busca tem, ou que mesmo um modelo assim, o valor é dado também por esses conteúdos. Então, a gente está produzindo conteúdo que produz valor para a busca do Google, para um bot de inteligência artificial. Então, é preciso que a gente reconheça isso. Mas se o meu vizinho vai dar de graça, ou vai dar, o meu já pede imediatamente valor. Mas o fato de eu ter assinado um acordo não me deixa mais protegida. Ela te deixa protegida por um tempo, mas não te deixa necessariamente mais protegida. E a Dinamarca fez isso, e agora este modelo da Dinamarca está sendo estudado pela União Europeia para se pensar uma maneira de como fazer esse tipo de negociação coletiva através dos países. Então, eu acho que é um exemplo que, por mais que venha de um país que seja pequeno, ele vale a pena ser estudado, vale a pena ser olhado, porque ele é muito inspirador nesse sentido, não só como princípio, mas como estratégia e, assim, para a gente observar também quais foram as conquistas quando as coisas são feitas dessa outra forma. E agora, até falando de valor, né, eu lembrei muito dos últimos, até uma sugestão, né, dos últimos, acho que, se eu não me engano, 2 livros do Eugênio Bush que passam muito por essa questão do valor, de como você, né, atribui valor imaginário, valor de gozo. Mas eu queria voltar até a parte do desenvolvimento tecnológico, que me parece quase inevitável, inescapável, essa negociação com as grandes empresas, essas big techs, a não ser que passemos por outra evolução tecnológica, que novas empresas surjam, e talvez até um pouco nostálgico da minha parte, não seria necessário aqui um wishful thinking, né? Uma volta daquele espírito meio começo de internet, anos 90, em que havia o espírito da internet aberta. Como será que é possível trabalhar sem elas ou é inescapável trabalhar com Eu acho que as tem big toda techs? eu acho que tem toda uma conversa sobre isso. Eu sou muito otimista, mas também sou muito realista. Então, eu acho que a gente tem que. Não adianta a gente olhar e falar, nossa, gostaria que o jornalismo tivesse no momento, vivendo o mesmo momento que já viveu há 30 anos. A gente não vai voltar para esse lugar. A gente não vai ter as mesmas receitas, o jornalismo não vai viver das mesmas receitas de publicidade com as mesmas margens que vivia. A internet se consolidou, o poder dessas empresas está totalmente consolidado, com intersecções políticas extremamente relevantes, como a gente vem vendo, assim, isso é algo que a gente sempre falou, e agora isso está dado de forma muito explícita, a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, então a perspectiva de regulação fica ainda mais desafiadora, e a gente tem hoje uma sobreposição de poderes privados que estão moldando o debate público. Esse é um fato. Então, a gente não pode deixar de encarar isso. Ao mesmo tempo, né, assim, junto com isso, a gente tem uma dependência estrutural das plataformas. Então, se a gente falasse assim, não, hoje a gente vai decidir que a gente não. Impossível. A gente depende delas.
Então, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso que a nossa indústria tenha uma visão própria, sobre qual vai ser o seu modelo de negócios, qual vai ser a sua relação com as audiências, como, por exemplo, chegar a impactar leitores mais jovens. Eu acho, na sessão da Abrage do ano passado, a gente teve essa conversa numa sessão também. Então, assim, como as pessoas mais jovens estão se informando? Não me, assim, a gente tem dados, né? Não me parece indo lendo o jornal tal como eu, por exemplo, consumia quando eu era mais jovem, eu consumo hoje. Então, acho que tudo, assim, não existe desenvolvimento de produto sem que a gente tenha boa informação para desenvolver esse produto, se ele seja, para que o Uhum. produto seja desenvolvido de acordo com as necessidades e interesses da nossa audiência. Então, acho que a gente precisa de uma visão, a gente precisa de pesquisa, de informação, entender o nosso mercado, entender que produto a gente quer ser, entender quais são as estratégias, entender a nossa relação com tecnologia. Então, isso é inevitável, acho que está dado. Mas isso também não sozinho não vai resolver. Então, acho que hoje tem uma discussão muito importante, que o Brasil, inclusive, foi pioneiro e precisa voltar a ocupar esse lugar, que é uma discussão sobre infraestrutura pública, internet aberta. Então, quem que pode fazer frente a isso? Uma infraestrutura pública. Eu acho que, né, uma internet que seja aberta, a gente pensar o mundo em outros termos. E isso, por mais que possa soar extremamente utópico, é algo que tem uma dimensão muito concreta, muito prática. Sobretudo num país tão desigual quanto o Brasil, isso seria fundamental. Porque é uma questão, inclusive, de democratizar acesso, de criar um cardápio maior de escolhas para as pessoas, de fazer com que a gente não, essa dependência estrutural não seja simplesmente um dado da nossa realidade. Só que o que acontece com a infraestrutura de tecnologia, como qualquer infraestrutura? Não adianta você decidir, nossa, precisamos de infraestrutura pública. Ela não vai aparecer amanhã. Sim. Ele é um investimento que demanda tempo, que demanda anos. Então, é preciso, e o Brasil já teve um lugar muito pioneiro, é preciso voltar a querer ocupar esse lugar, entender que isso é uma coisa estratégica para o país. E por que eu digo que é estratégica para o país? Porque eu acho que cada vez mais a gente vai ver colocado na mesa o seguinte dilema. Eu acho que a inteligência artificial ela vai ser um tsunami, acho que as pessoas não estão entendendo ainda, não as pessoas não estão entendendo, mas acho que assim, não está evidente ainda é, o grau de profundidade das transformações que a inteligência artificial vai provocar em várias frentes, inclusive no ecossistema de informação. Então, a gente vai mudar como as pessoas se informam. Então, não é só as pessoas vão deixar de clicar para ir Uhum. no site do veículo de comunicação. Isso também, e isso vai impactar muitos veículos. As pessoas vão parar, né, a audiência vai cair ainda mais, porque as pessoas vão encontrar as respostas ali, já no próprio resposta do prompt. Então, mas é mais do que isso. É, vai ser mais conversacional, a gente precisa entender isso. Então, assim, vai ser uma mudança profunda, estrutural. Acho que não estamos preparados para isso. Então, acho que tem esse lado, que é também uma oportunidade, sem dúvida alguma. Mas eu acho que existe hoje, está colocada na mesma questão, quando a gente discute regulação de inteligência artificial, para uma economia emergente como a economia brasileira, a gente fica sob uma pressão muito grande, que é como não perder a oportunidade, né? Assim, o bonde da história. Então, assim, a gente não pode ficar de fora dessa onda de inovação. E uma narrativa que é reiteradamente, né, repetida quem regula demais não é capaz de inovar. Quando a gente olha para os modelos regulatórios dos Estados Unidos e da Europa, essa é sempre uma coisa que é apontada. Então, a Europa regulou muito, e de fato a regulação das plataformas na Europa foi maior, foi mais eficiente, tem um histórico, inclusive de moderação maior, punição maior, você tem um sistema que é mais atuante, e o que as pessoas dizem e, portanto, com menor inovação. Os Uhum. Estados Unidos, a regulação é praticamente inexistente, e aí você tem as maiores empresas de tecnologia, não por acaso, né, e uma geração de capital gigantesca, sem precedentes na história, nos Estados Unidos, que inclusive vai alimentar essa nova onda de inovação. Então, acho que tem um trade-off aí entre inovação
e regulação, que para um país como o Brasil, achar um equilíbrio nessa equação é muito fundamental, porque a gente já viu os estragos de uma internet que não é regulada. A gente vem vivendo, por exemplo, sucessivos ciclos eleitorais sem uma regulação adequada, ou uma regulação insuficiente, e a gente já viu as consequências disso. Então, eu acho que, assim, e ter uma estrutura pública sólida nos ajuda a colocar, nos coloca também num lugar mais confortável no momento de fazer essas escolhas. Uhum. E passa pela soberania nacional também, né? Telecomunicações. Exatamente. No começo você tinha citado um pessoal da Indonésia, né? Que até Sim. fazendo uma relação com agora, com essa parte do desenvolvimento tecnológico. Queria que você falasse um pouco o que que há de interessante que esse pessoal tem produzido. Eu acho que tem, por exemplo, tem uma força de desenvolvimento de tecnologia própria ao ponto das pessoas se questionarem: será que a gente licencia nosso conteúdo para as empresas de tecnologia que estão aí no mercado, ou a gente licencia nosso conteúdo jornalístico para empresas próprias da Indonésia que vão desenvolver modelos voltados para a Indonésia? Tá. Eu acho que é isso como horizonte, ter esse tipo de escolha muda completamente a conversa, porque coloca os publishers no lugar de ou negociar melhor com as empresas de inteligência artificial americanas ou europeias, ou fortalece, ou também essa possibilidade de produzir, né, e fortalecer o ecossistema local de tecnologia também, gera um ciclo maior de independência. Então, Uhum. essa é uma capacidade que eu adoraria ver instalada aqui no Brasil. Eu acho que a gente é um país e um mercado extremamente relevante. A gente tem um briefing no site da Momentum também. A gente fez um briefing para mostrar. A gente produz alguns briefings de informação. Então, a gente tem um sobre o PL de inteligência artificial, a gente tem um sobre as mudanças da Meta. E a gente fez um recente que é sobre como o Brasil é relevante no debate sobre as plataformas de tecnologia e as redes sociais. E isso está ligado ao tamanho do nosso mercado, aos nossos padrões de uso, que estão entre os maiores do mundo, em vários aplicativos. Então, a gente tem um mercado que é extremamente relevante. Então, a gente poderia investir num desenvolvimento de tecnologia, não para substituir essas plataformas, acho que não é o caso de pensar nessa forma, mas como eu disse da outra vez, numa estratégia de aumentar o nosso cardápio de opções. E aí se colocar num lugar um pouco menos dependente. E há essa possibilidade, esses players, esses atores nacionais no setor de tecnologia que são capazes, né, de repente, talvez seja interessante para alguém aqui do Brasil, alguém, grupo de mídia, negociar. Eu acho assim, é uma opinião, enfim, aí é uma visão muito particular. Tá. Acho que tem alguns níveis. Acho que assim, por exemplo, uma das grandes dores de cabeça de qualquer empresa de mídia hoje, um grande, pequeno, enfim, é o CMS. Então, o CMS, que é o publicador, enfim. Uhum. Ele pode ser maravilhoso, ainda assim ele vai ser uma dor de cabeça. E quando ele é maravilhoso, então ele é uma enxaqueca eterna. A gente já viu empresas de mídia que tentaram desenvolver seu próprio CMS, a gente já viu, abandonaram, assim, do Washington Post é uma empresa brasileira, assim. Então, a gente não tem eu acredito que não esteja na nossa natureza. Assim, é um conhecimento bastante específico. Isso não significa que, os jornalistas e qualquer pessoa que hoje trabalha numa empresa de mídia não tenha que ser mais letrado em relação à tecnologia. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que é uma coisa que a minha curva de aprendizado, né, e eu ainda sei pouco, mas e a minha curva, e estou me obrigando a aprender mais, mas foi uma curva de aprendizado muito grande, porque não tem outro caminho, inclusive para você poder fazer qualquer debate regulatório, inclusive se você se propõe a pensar soluções, inclusive, eu acho que isso é fundamental. Então, eu acho que isso é super importante.
Mas acho que é importante também a gente se aproximar desta outra indústria, que é a indústria de tecnologia. Na biografia da Katharine Graham, foi a primeira publisher do Washington Post, ela era da família que era dona do Washington Post, e ela virou a publisher, e foi a primeira publisher mulher e tal. Tem a autobiografia dela, ela conta uma história que em algum momento, mais recentemente, não agora, né, mas assim, eles tiveram uma reunião de conselho e eu acho que o Steve Jobs, se não me engano, era do conselho do Washington Post, ou foi numa reunião de negócio. E ele falou para eles: vocês estão acabados, porque nenhum desenvolvedor vai querer trabalhar com vocês. Eles vão querer trabalhar com a gente. Eles querem trabalhar onde a tecnologia está acontecendo. Então, esse também é um outro desafio. Assim, por que um desenvolvedor, em vez de assim, alguém que é apaixonado por tecnologia, vai querer trabalhar num jornal e não numa empresa de tecnologia? Tá aí um grande desafio. Então, eu acho que a gente tem que aproximar essas indústrias, porque eu também acredito que tem pessoas que também estão pensando na tecnologia não só como um serviço, não estão pensando na tecnologia como um modo de existir, como uma maneira de impactar como o mundo é moldado, e eu acho que a gente tinha que encontrar sinergias. Então, uma das coisas que a gente tem no nosso planejamento no momento também é poder fazer conversas de aproximação nesse sentido. Eu acho que mapear essas pessoas, poder aproximar e ver que tipo de sinergia e de oportunidade podem ser criadas de uma conversa que não seja vou montar um time de tech só, eu acho super importante, é um desafio hoje, por uma série de coisas, valores, capacidades e tal, mas do ponto de vista da visão estratégica mesmo. É possível a gente desenvolver produtos que sejam. É interessante para essa indústria desenvolver produtos para comunicação? Quais seriam esses? Onde está a inovação? Eu acho que essa é uma conversa fundamental para a gente ter. Eu acho interessantíssimo porque você estava comentando essa parte do profissional de tecnologia, porque que vai querer trabalhar numa empresa de mídia, jornalística, e em uma conversa, uns tempos atrás, com uma pessoa de jornal, falou que a fila era imensa para resolver problemas de tecnologia do site, e aí, ordem de prioridade, né, sempre algumas coisas ficavam lá para baixo, a equipe era pequena, tinha troca muito grande, mas um dos argumentos possíveis é que era mais interessante, embora não de salário, mas de tranquilidade, assim, de horas de trabalho, trabalhar no jornal. Falei, nossa, então imaginando uma empresa de tecnologia, como que deve ser. E agora, relacionando até com o que você falou, também puxando para o momento, eu achei interessante conversar, né? Essa conversacional, você usou num outro contexto agora, mas também queria saber, da momento, como e se vocês pretendem articular ao longo desse ano esse tipo de conversa, quais são as articulações para além dos briefings e relatórios que vocês lançam, se são debates, se são encontros, se há algum planejamento do tipo. Então, a gente está organizando uma conferência semana que vem, que é uma conferência internacional, que vai ser aqui em São Paulo, ela é fechada. Infelizmente, ela tem um número restrito e é uma conferência sobre jornalismo e Big Techs, então, jornalismo e tecnologia. E a gente está com parceiros da África do Sul, da Indonésia, dos Estados Unidos, de toda a região da América Latina. E essa vai ser uma série de conferências. Então, a gente vai ter a primeira no Brasil, vai ter a segunda na Indonésia, a terceira na África do Sul. E todo o conteúdo dessas conferências ele vai estar disponível. Então, a gente está montando sessões que vai estar disponível para quem quiser assistir e a gente vai passar nesse programa dessas conferências por temas como regulação, soluções, quais pesquisas são necessárias, quais são os avanços, quais são os retrocessos, o cenário da América Latina. Então, tem um programa que é super interessante, vai estar todo disponível num site específico da conferência. Além disso, a gente também vai ter um programa de encontros, alguns fechados, outros abertos, e a gente quer, ao longo desse ano, fazer alguns programas, alguns encontros por segmentos. Então, acho que alguns temas que estão no nosso horizonte. Acho que um é a sustentabilidade do jornalismo, sempre tendo a tecnologia como pano de fundo, né? Acho que outra é justamente essa aproximação das indústrias. Uma coisa que me interessa muito também, a gente tem sido muito procurado por pesquisadores do jornalismo. Então, acho que hoje no Brasil tem uma comunidade enorme, não enorme, quem dera fosse, mas uma comunidade relevante de pessoas desenvolvendo pesquisas nessa área.
Eu acho que para a gente é muito importante conhecer essas pesquisas, conseguir dar visibilidade, promover um debate maior. Uma das, né, a Momento é uma iniciativa global baseada no Brasil, e um dos objetivos dessa iniciativa é também levar o que é produzido aqui, uma visão do que é produzido aqui no Brasil para o debate global. Eu acho que o Brasil tem um pensamento, um conhecimento, uma visão sobre o jornalismo, sua relação com tecnologia, que é extremamente relevante. É um país onde os debates regulatórios têm avançado muito, mesmo sem a gente conseguir aprová-los. Acho que o debate com sociedade civil, governo, academia tem avançado muito. Então é preciso que e nós somos um mercado muito relevante. Então é fundamental que a nossa visão também seja refletida no debate global. E para mim um pedaço grande disso é também conseguir mapear o que está sendo produzido academicamente aqui, para que a gente possa criar essas conexões também. Então a gente espera ter fôlego para esse ano também fazer uma reunião de pesquisadores sobre esse tema. Perfeito. Pessoal, estamos chegando nos últimos 10 minutinhos, um pouco menos, 8 minutinhos da nossa conversa. Vocês estão muito quietos. Mandem comentários, sugestões, perguntas aqui no chat. Paula, aqui uma curiosidade até um pouco, talvez voltando para o começo. E talvez até um pouco pessoal, mas eu queria saber de você, quando que foi o momento que você falou, putz, eu preciso criar um momento? Teve algum despertar, digamos assim? Foi algo que você já vinha maturando, você falou, não, vou fazer um think tank assim assado. O que foi essa luz que te deu? Eu sou antropóloga de formação, não sou jornalista, e antes de trabalhar com jornalismo, né, antes de fundar o Nexo, eu tinha trabalhado a minha vida profissional inteira no mundo da sociedade civil. Então, eu dirigi organizações internacionais e aqui no Brasil que atuavam, né, num campo específico entre a política, entre a pesquisa e a formação de política pública. Então, essa é também minha trajetória. E o que aconteceu é que nesse processo de debate sobre a regulação, eu observei algumas coisas. Então, primeiro, eu me aproximei do campo de direitos digitais. Entendi que isso era fundamental, que não dava para fazer a discussão sobre regulação, futuro da mídia, só do ponto de vista da mídia. Eu acho que o Brasil tem um campo de direitos digitais que é muito tradicional, muito bem sucedido. A gente tem uma das legislações mais incríveis, né, o Marco Civil da Internet. Então, tem muitos aprendizados aí. E aí, aos poucos, fui entendendo, né, que essa articulação com a filantropia, com o campo de direitos digitais, com outros atores da sociedade civil, era uma articulação que poderia ter um papel importante, sem ser um ator específico de mídia. Então, acho que assim, as associações hoje cumprem um papel fundamental. Elas representam suas associadas, elas defendem os interesses das suas associadas, e isso acho que se mostrou chave em todos esses processos. Eu acho que a gente cumpre um outro papel, que é ter um lugar, uma plataforma onde a gente possa produzir conhecimento que facilite uma determinada articulação, tenha liberdade para se posicionar em relação a determinadas coisas, sem estar necessariamente representando este ou aquele autor, sem um interesse próprio imediatamente envolvido, porque eu acho que isso também é importante. Eu acho que é super legítimo que interesses estejam representados, mas é preciso também que a gente possa pensar numa visão que não esteja representando este ou aquele interesse. E é um pouco isso que a gente pretende fazer, né? Tenta fazer com a Momentum. E que consiga também, aí também foi algo que eu senti muito antes de criar, que a gente consiga criar oportunidades de articulação global. Porque Certo. esse era um debate que estava muito ocupado pelos países do norte global. E eu acho que a gente tem uma contribuição enorme para fazer. Sim, por isso até associações, né, de se ligar, conexões com o pessoal da África do Sul e Indonésia. Isso. A gente recebeu uma pergunta aqui do Jonas, vou ler aqui. Bom dia, Paula, obrigado pelos insights. Como você avalia a implementação de diretrizes de uso de IA por parte de redações? Você acredita que essa autorregulação é estrategicamente importante para os veículos como linha de defesa para suas reputações? E, na sua visão, ter uma política de uso é algo que pode fortalecer o setor jornalístico juntamente com outras medidas, a exemplo dos marcos regulatórios? Minhas perguntas têm relação com o fato de que essa tendência
se adotar regras próprias para o IA foi objeto da minha tese de doutorado. Obrigado, Jonas, pela pergunta. Ah, que legal, Jonas, parabéns. É bom saber depois, enfim, para a gente é super importante depois mapear esses estudos. É, Jonas, eu acho assim, você deve ter cruzado com isso na sua pesquisa. O Reuters Institute fez um mapeamento de como os veículos estavam adotando essas diretrizes, o grau de transparência, como que eles anunciavam isso e tal. Eu acho que isso é fundamental do ponto de vista, né, como consumidora, né, de notícia, como leitora, eu acho um absurdo, assim. Hoje, cada vez mais, você consegue ler um texto que você fala, isso aqui foi traduzido pela inteligência artificial. E o problema para mim não é nem a qualidade da tradução, eu entendo, assim, eu acho que para mim o maior problema é não estar escrito que foi traduzido pela inteligência artificial, porque eu não vou reclamar da tradução. Eu entendo, tem milhares de outras coisas mais importantes para fazer, o importante era ter acesso àquela informação. Mas eu acho que é uma questão de transparência e de honestidade, está sinalizado. A gente tem um dos nossos briefings, foi traduzido com inteligência artificial. A gente colocou ali, a pessoa precisa saber. Então, acho que isso é uma questão de transparência. E, para mim, isso vem na lista de credibilidade do veículo, da relação que o veículo resolve ter com a sua audiência. E a gente sabe que isso varia muito. Então, a gente poderia falar do uso de inteligência artificial, é, e aí tem uma coisa, tem uma reflexão crítica que os editores precisam fazer. Por exemplo, o New York Times agora tem toda uma estratégia completa de uso de inteligência artificial na redação, e é muito interessante. E essas são diretrizes que estão no manual, que, né, os jornalistas podem ter acesso, fala o que você pode fazer, o que você não pode fazer, fala de que forma isso tem que ser comunicado. Eu acho que isso só deixa o jornalismo mais sólido e mais confiável. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Para usar um exemplo paralelo, eu tenho muitas questões com como os veículos hoje usam branded content, por exemplo. Eu acho que ele é chave para a sustentabilidade do jornalismo hoje. Eu acho que falta muita transparência no uso do branded content. E eu sempre digo isso. Acho que isso paga as contas no final do mês, aos poucos vai minando a confiança, a credibilidade dos veículos. Então, quando um jornal vai lá e faz um branded content do Uber sobre transporte público, quando está se discutindo aprovação ou não da regulação dos mototáxis, eu acho que é assim, muito difícil para o leitor acreditar que aquele veículo vai cobrir de uma forma transparente e justa esse tema, se ele está sendo contratado por uma empresa, por uma parte interessada para fazer um público editorial daquilo. Então, acho que, para mim, o uso da inteligência artificial passa por essas questões éticas, sem dúvida alguma. Sim, a transparência em dizer que é feito com, né? Isso. Jonas diz que concorda plenamente. Obrigado pelas suas considerações. Se quiserem publicar um artigo em breve com um relato de pesquisa, mas posso te mandar por e-mail minha tese. E reta final aqui, pessoal. Marina fez um comentário. Eu fico pensando se no caso do Brasil o que mais importa é IA do que produz, por questões de recursos, se não seria o caso, neste momento, de focar mais na regulamentação do que em não perder inovação. Marina, eu acho que obrigada pela pergunta. E Jonas, obrigada. Sim, por favor, manda para a gente a sua tese. Tem um e-mail lá no site, por favor, porque a gente está criando um banco, a gente quer mapear essas pesquisas. Então, por favor. E Marina, eu estou super de acordo com você, não só porque a gente importa mais do que produz, eu acho que assim, eu não vejo a regulação como um obstáculo à inovação. Eu acho que uma boa regulação, ela dá conta de tudo. Ela dá conta de reduzir essas assimetrias, ela dá conta de resguardar a inovação. Eu acho que essa narrativa de que o que a gente viu, né, até hoje, de que a regulação inibe a inovação, ela serve a determinados atores. Então, eu acho que, claro, os Estados Unidos, as empresas de tecnologia puderam prosperar? Puderam, são as maiores empresas hoje do mundo, sem dúvida alguma. Esse poder sem precedentes, descomunal,
é algo desejável para o mundo? Tenho certeza que não. Então essa inovação está exatamente a serviço do quê e de quem? E acho que essa é uma pergunta também importante da gente fazer, porque inovar por inovar, tudo bem, mas ela está a serviço de quem? Do interesse público? Se ela não está a serviço do interesse público, aí eu acho, porque se a gente falar, muitas inovações em saúde, sim, muitas inovações em saúde, num país como o Brasil, que é tão desigual, essas inovações vão estar acessíveis para quem exatamente? Então, muitas inovações na educação, acessíveis para quem? Então, eu acho que, eu sempre digo, eu acho que o interesse público tem que estar no horizonte, indiscutivelmente, quando a gente faz esse debate, e, nesse sentido, não vejo uma oposição entre regulação e inovação. Eu acho que justamente a regulação é para fazer com que a inovação venha a serviço do interesse público. Perfeito. Obrigado, Jonas. Obrigado, Marina. Pessoal, Obrigada pelas perguntas, gente. estamos aqui no nosso encerramento. Nas cenas dos próximos capítulos, né, também algo que a gente não passou, mas tem o possível desmantelamento do Google, que talvez tenha que vender o Chrome, vamos ver se mantém essa decisão, né, justiça, se essa vai ser mesmo. Os embates também de regulação, tanto aqui como na Europa, agora esse posicionamento ao redor do presidente Trump, né, dos presidentes das Big Techs, esse fortalecimento, e como a gente, numa sessão com a Natália Leal, logo na esteira das decisões da Meta, a gente falando né, num webinar aqui, a Natália, perguntei para a Natália, Natália, e no fim, assim, me parece que tudo se resume a lucro, é isso mesmo? É, ela disse, e, no fim, é assim que estamos. Paula, algum comentário, alguma coisa que eu não te perguntei, você gostaria de dizer que você acha relevante, seja sobre a Momentum, suas ações, projetos, ou sobre nossa discussão em geral aqui de jornalismo e tecnologia? Não, eu queria só agradecer, Daniel, de novo o convite. Eu acho muito importante poder ter essas conversas sobre esses temas, e queria convidar as pessoas a se envolverem. Acho que ninguém precisa ser um jornalista especializado em tecnologia, ninguém precisa ser um jornalista dedicado, exclusivamente a pensar sobre esses temas, mas acho que hoje é incontornável que qualquer pessoa que esteja refletindo sobre o futuro do jornalismo, seja numa redação, seja como empreendedor, seja como alguém que advoga pelo jornalismo, é incontornável refletir também sobre a tecnologia. Então, queria convidar as pessoas a se aproximarem cada vez mais desse tema. Legal. Pessoal, muito obrigado a quem nos acompanhou nestes quase 47, 48 minutos de conversa. Paula, muito obrigado pelo seu tempo nesta manhã de quinta-feira. Muito bom Obrigada a conversar com vocês. você, foi um papo muito enriquecedor. Quem chegou depois, lembrando que teremos um recap, um resumo publicado no IJNet, com os principais pontos da nossa conversa, e também a íntegra desse papo aqui, que vai sair no YouTube do IJNet. Tá legal? Paula, muito obrigado, gente. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada a vocês, obrigada, Daniel. Até mais. Tchau.